Todos nós vimos isso, né? Está bem ali. É literalmente ilimitado. Talvez haja algumas limitações práticas, mas na maioria dos casos é bastante ilimitado. Ainda assim, isso não significa que o tipo de coisas pelas quais passamos e acumulamos e as crenças que formamos ao longo de nossas vidas em nosso ambiente espiritual estejam perfeitamente alinhadas com o nosso desejo de criar resultados consistentes ou nosso desejo de utilizar, por exemplo, uma capacidade ilimitada para nos enriquecer, acumular riqueza ou avançar em várias áreas de nossas vidas. Ou seja, nem tudo o que aprendemos proporcionará um aumento substancial na riqueza ou prosperidade. Não só não vai apoiá-lo, mas talvez até se oponha completamente. Estas são as coisas das quais podemos estar cientes. Em muitos casos, são crenças que simplesmente não estamos conscientes. Mas o que vamos aprender amanhã é que só porque não percebemos algo que aprendemos em algum momento da nossa vida, não significa que não está funcionando. Isso não significa que ele ainda não tem efeito sobre a maneira como percebemos a informação e como agimos. Certamente esta é a área onde aprender a identificar e neutralizar crenças autossabotadoras se torna crucial. Na verdade, esta é uma área que exige não apenas tempo considerável para ser dominada, mas também vasta experiência prática. Agora, você pode estar pensando a si mesmo, isso significa que eu realmente quero dizer, o que você está me dizendo é que eu realmente tenho que, você sabe, um pouco rasgar minha identidade ou personalidade para me tornar um comerciante de sucesso consistente. Não fizeste isso. Você não precisa passar por esse processo, mas se você escolher não passar por esse processo, então você terá que fazer algo para compensar isso. É possível criar consistência nas ações e pensamentos sem precisar identificar todas as crenças que possam se opor ao aumento da prosperidade ou à acumulação de riqueza, como, por exemplo, agindo como um comerciante hábil e experiente. Mas se você não fizer isso e essa crença existe, você terá que adotar uma abordagem compensatória ao comércio. Vamos discutir isso em detalhes mais tarde no domingo. Você concorda comigo nisso? Está bem. E então a próxima área, a quarta área, é a euforia. A euforia é grande. A euforia é grande. Agora, simplesmente euforia. A euforia, a hipótese, é uma sensação que sabemos que pode haver muitas maneiras de descrever a euforia. Para mim, a maneira mais simples de descrevê-lo é que é um estado mental livre de risco. Agora pensa nisso. É um estado mental em que não temos a capacidade de perceber o risco. Está bem. Em um estado de euforia, nada pode dar errado no que diz respeito a nós. Não há nada. Agora pense no significado dessa palavra. Nada pode dar errado. Não há nada. Bolsos podem discordar. O problema é que quando você está em um estado de euforia, você definitivamente é o menos provável. É quase impossível estabelecer quaisquer limites ao seu comportamento. Todo mundo parece ser o mínimo. Na minha experiência, o limiar necessário para entrar em estado de euforia parece ser único para cada um. Há um limiar lá. É como se houvesse definitivamente uma diferença entre confiança e excitação. Está bem, há um limiar. O que é isso? Confiança. Confiança. Sim. Espere, soletrei corretamente, não é? Tenho dificuldade em soletrar. Então você pode me ajudar a entender. Em suma, deve haver um limiar. Trabalhei com alguns comerciantes que podem entrar em euforia no primeiro comércio bem-sucedido. Para a maioria das pessoas é preciso mais de um negócio bem-sucedido.
No entanto, como eu disse, uma vez que você entra nesse estado mental, é baseado em química, quero dizer Itália. Você sabe, os cientistas descobriram que quando estamos em um estado de euforia, a química no nosso cérebro é muito diferente das endorfinas. Você sabe, não é diferente. Só que os teus níveis de endorfinas aumentaram e acho que são aquelas que fluem pelo teu cérebro que fazem com que não percebas o risco. Então, o que você tem que fazer novamente é desenvolver ou construir um regime de negociação para compensar isso, o que significa que você tem que ser capaz de reconhecer quando você está entrando em um estado de euforia. Mais importante, ser capaz de parar de negociar, parar de treinar. Não sei outra maneira de lidar com isso. Eu realmente não sei. Depois de tantos anos de esforço e pensamento, a euforia é um bom lugar para estar. Nenhum outro estado de espírito é melhor do que estar em um estado eufórico. Você simplesmente não quer estar necessariamente em um estado de euforia quando você está treinando, porque essa tendência é excessivamente negociada. É quase impossível impedir a si mesmo de criar posições muito maiores do que o tamanho do seu dinheiro sob gestão. Vamos dizer, o que quer que tipo de guia de gerenciamento de dinheiro você está usando ou que você precisa em seu caso particular. Se você fizer isso, é claro que à medida que você cresce em tamanho, então o mercado é apenas... Você sabe a distância que o mercado tem que percorrer para que você passe da euforia para o medo total ou o congelamento mental é apenas muito pequeno. Então você começa aqui, você vai do céu para o virtual e em um exemplo basta colocar o mercado em alguns pontos contra você e você está na mentalidade do céu para o inferno. O problema é que isso causa um enorme dano psicológico e é difícil de recuperar. Recuperar disso é extremamente difícil. Não que não possa ser feito, mas olha, a maneira como a maioria das pessoas vê isto, a maioria das pessoas pensa que é como uma traição suprema. Em suas mentes, essa é uma categoria em que eles foram traídos. Algumas pessoas podem até dizer que foram traídas por Deus e até pensar que é muito provável que as pessoas pensem que isso é realmente prejudicial. Olhem para mim, o que vamos fazer agora? Então eu vou lhe dar um pouco, e eu vou lhe dar uma estrutura para que você possa reconhecer isso. Quando você pensa nisso, você pensa, se o seu objetivo, se o que você está dizendo aqui para si mesmo, ou para mim, ou para qualquer outra pessoa, meu objetivo é criar resultados consistentes. Depende de quão forte é esse desejo e will é essencialmente parte das ferramentas que você vai usar. E quando você realmente entrar nesse estado de euforia, você será capaz de identificar e dizer para si mesmo, você sabe o que? Eu vou desfrutar de mim mesmo e do dinheiro que eu ganhei de outras maneiras além do comércio. Vou manter essa mentalidade, mas vou fazer isso com meus amigos, minha família, filhos ou qualquer outra pessoa. Ou talvez todos vocês olhem para mim como se realmente soubessem do que estou falando. Portanto, neste workshop, vamos nos concentrar nas 3 últimas habilidades. Há um perfil psicológico? Está bem. A questão é, existe um perfil psicológico que sugere que você não deve se tornar um comerciante? Quando disseste perfil psicológico, acho que tens de ser mais específico. Você quer dizer tipo de personalidade? Veja, a pergunta que eu respondo a essa pergunta é que nunca pensei que o tipo de personalidade fosse relevante.
Quando os psicólogos classificam pessoas e tipos de personalidade, eu não vejo minha personalidade. Para mim, tudo o que eles fazem é facilitar seu trabalho. Eles classificam as pessoas em certas categorias. Então, eles realmente não precisam pensar no que eles precisam fazer para ajudar essa pessoa. Então, eu nunca realmente classifiquei nada por tipo de personalidade. Classifiquei tudo de acordo com as crenças das pessoas, porque pela maneira como penso e como desenvolvo esse material, sabem, as nossas crenças determinam como percebemos informações e comportamentos, as decisões que tomamos, como nos sentimos sobre os resultados. E você sabe, os psicólogos diriam que não importa qual tipo de personalidade você é. Mas, quero dizer, há alguém, por exemplo, ou para responder à sua pergunta, há alguém que eu conheci que parece estar mais inclinado a ter sucesso do que dizer que alguém que eu conheci tende a não ter sucesso? Claro que pode. Aqueles que têm pensamentos muito rígidos, realmente pessoas que são preto-brancos, sabem, têm dificuldades em flexibilizar, por exemplo, tendem a não pensar bem sobre probabilidades. Vamos dizer que aqueles que geralmente ganham dinheiro são os que não se importam tanto com ele. Em outras palavras, alguns dos melhores comerciantes de piso com quem eu já trabalhei são comerciantes de piso que pensam que isso é apenas um jogo. O dinheiro é praticamente irrelevante. Então, quando eles fazem um negócio e aumentaram o tamanho que aumentaram, não é o caso. Eles não pensam nisso. Então, diga o que uma pessoa normal pensa. O que é isso? Isso mesmo, eu ia dizer isso. Eles gostaram? Sim, absolutamente. Porque quando você realmente levar isso a sério, você realmente vai gostar disso. Você realmente tem que gostar. As pessoas que também tendem a ter sucesso são aquelas que realmente gostam disso, gostam de tudo de uma maneira que não gostam. Eles não são necessariamente viciados. Há uma diferença, porque quando falamos de dependência, o que realmente queremos dizer é que sempre que nos livramos de um vício, estamos livrando de um estado em que não há alternativa. Todos os vícios criam escolhas, não escolhas, mas escolhas. Toda a dependência. Quando agimos por vício, agimos por não ter escolha. Em outras palavras, o vício vai determinar como vemos as coisas e o comportamento. Como comerciantes, temos que ser muito flexíveis no que somos, no que podemos ou não podemos fazer. Em outras palavras, devemos sempre agir nos nossos melhores interesses. O vício certamente nos faz não agir em nossos melhores interesses em todos os momentos, porque temos que satisfazer o vício. O que podemos ter que fazer em nosso próprio melhor interesse pode ser o oposto do que nosso vício nos diz que devemos fazer. Isso é o que eu estou a dizer. Então é o nosso vício que ganha. Então o que estamos falando é realmente padrões de pensamento, digamos, muito flexíveis, não se preocupam com dinheiro, não se preocupam com perdas, olha, porque o que estamos falando é desenvolver um estado de espírito despreocupada, que tem esse recurso psicológico em que ainda estamos sempre agindo em nosso próprio interesse, Em outras palavras, posso interagir com o mercado de uma maneira que não requer o uso do medo? Pense nisso. Eu não preciso limitar meu comportamento com medo, porque a maioria dos comerciantes é assim. Eles tiveram que usar o medo do mercado ou o medo do que poderia acontecer para se limitar. É exatamente o que queremos. O que estamos tentando eliminar é o que chamamos dessa mentalidade ideal sem medo. Não tenho medo do mercado, porque realmente não é um mercado de qualquer maneira. Somos nós mesmos.
A razão pela qual temos medo do mercado é porque não podemos confiar em nós mesmos. Todo medo que temos do mercado simplesmente reflete nossa incapacidade de confiar em nós mesmos. Não podemos confiar em nós mesmos sem hesitação, sem reservas ou conflitos internos ou argumentos quando precisamos fazer algo. Isso faz sentido para todos? Ok, então eu digo antes de termos aqueles 4 conjuntos completos de habilidades. Então o que vamos fazer é focar nos últimos 3, aprender a pensar e a probabilidade, aprender a reconhecer e neutralizar crenças autossabotadoras e construir um regime para que você possa reconhecer quando está entrando em um estado de euforia. Agora, vamos fazer tudo isso dentro do contexto dos 4 estágios de desenvolvimento do trader: negociação mecânica, negociação subjetiva, negociação intuitiva e negociação estratégica. Então, o que vou fazer é que vou colocar toda essa informação que vamos colocar hoje à noite, amanhã o dia inteiro e depois parte de domingo à tarde e parte de domingo de manhã. Vou colocar tudo isso nesse contexto. Vou colocar tudo isso nesse contexto de negociação mecânica, subjetiva e intuitiva. Porque a razão pela qual eu fiz isso é porque eu não sei. Eu não tenho o perfil das pessoas que participaram deste workshop. Tudo o que eu consegui são novatos. O maior trader que eu já conheci é alguém com $1 bilhão na gestão. Então, você sabe, cada um está em um nível diferente de desenvolvimento em termos de suas necessidades. Portanto, pode haver comerciantes, você sabe, pode haver pessoas nesta sala que, digamos, você sabe, em algum momento, podem negociar subjetivamente e agora você sabe realmente obter, você sabe, digamos, um monte de impulsos intuitivos sobre a natureza do que o mercado vai fazer. Então, o que eu faço é, sim, dar estes conjuntos de habilidades para cada um desses níveis de desenvolvimento ou para cada um desses níveis de desenvolvimento. No entanto, se você ainda não aprendeu completamente a pensar em termos de probabilidades, provavelmente acabará no estado inicial de mecânica do comércio, independentemente de quantos anos você esteja praticando. A razão é porque nós vamos usar, e eu vou te ensinar como usar a fase mecânica de negociação, na verdade integrando todos os princípios do pensamento probabilístico em seu ambiente mental. De alguma forma, ele se torna quem você é para que você não cometa mais erros de negociação. É quase impossível cometer erros de negociação. O que realmente quero dizer é que cometer erros comerciais torna-se impossível. Não faz parte de quem você é. Não faz parte de quem você é. O que isso e maquinaria significam financeiramente? Ter sucesso em seu clima e maquinaria que você pode usar com sucesso quando você tenta completar intuições. Não, eu não estou faltando. Não, eu não estou dizendo que você está tentando completar. Eu não estou dizendo que você tem que tentar fazer qualquer coisa subjetivamente ou intuitivamente. O que eu vou dizer é que vou ensinar-lhe como usar a fase mecânica de negociação para integrar todas as habilidades de negociação que você precisa, habilidades psicológicas, para que você possa se tornar consistente, seja negociação mecânica, negociação subjetiva ou negociação intuitiva. Só estou a dizer que você vai e nós vamos ver o acordo de uma forma muito diferente. Vamos olhar para o comércio de uma maneira como vou usar o meu comércio e o que eu aprendi sobre como identificar vantagens para realmente criar certas habilidades no meu ambiente mental. Isso era o que eu estou a dizer. Uma vez que essas habilidades estão definidas, você pode escolher negociar da forma que deseja. Pode negociar subjetivamente, intuitivamente e assim estará preparado para enfrentar o mercado com confiança. Mas há algumas limitações, porque lembre-se de quando eu disse, se você não quer entrar na identificação e neutralização de crenças autossabotadoras. Bem, muitas dessas coisas começam a ganhar muito dinheiro quando você começa a negociar subjetivamente. Muitas dessas crenças, se existem, começarão a influenciar a maneira como você vê o mercado e a maneira como você se comporta. Portanto, um dos fatores de compensação é voltar ao comércio mecânico. Vou explicar amanhã o que isso significa ao considerar a probabilidade.
Para realmente aprender ou entender o que significa pensar sobre a probabilidade, nós realmente temos que entender o núcleo ou a base dos movimentos de preços. Isso é realmente importante e me surpreendeu bastante. Sim, quantas vezes, você sabe, eu fiz esse tipo de apresentação ao longo dos anos, especialmente em grandes conferências, onde, você sabe, as pessoas têm negociações, eles estão negociando há muito tempo e eles realmente não entendem o que faz o preço se mover, quero dizer, razões muito básicas para o preço se mover de um preço para outro. Como eu disse, isso é crucial não só para aprender a pensar e a probabilidade, mas também para aprender a interpretar o mercado. Por exemplo, se tivermos 12, 11, 109, o 8 e o último preço é 10, o que isso significa? Primeiro, o que isso significa exatamente quando o preço final é 10? Sim, é o valor justo, correto? Em outras palavras, é quanto alguém está disposto a pagar, vender e comprar. Agora, se você olhar para o comércio, quando alguém faz um comércio, não importa o tipo de comércio, há apenas 2 resultados para cada comércio, não é? Sim, sim. Preciso de uma reunião. Bem, ao menos me informam que concordam comigo. O que é isso? Bem, em ambos os resultados ele pode ser vencedor ou perdedor. Portanto, há apenas 2 possíveis resultados para cada transação que realizamos. Bem, pode ser o equilíbrio, quero dizer. Você sabe, mas quanto tempo vai ficar? Não, não é isso que eu quis dizer. Suponha que você possa negociar às 10 horas. Quanto tempo o mercado ficará às 10 horas? Está bem, é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que negociação, sim, você pode raspar negociação, mas veja, ainda não conheci ninguém. Bem, vamos dizer que todo mundo está negociando demais. Temos 2 resultados por cada negociação e todos estão negociando exatamente pela mesma razão. Qual é a razão? Ganhar dinheiro, certo? Além disso, eu não conheci alguém que conscientemente negocie antes de pensar que vai perder. Ainda não conheci aquele homem. Agora, eu não estou dizendo que subconscientemente eles não querem ser perdedores por uma razão ou outra, mas pelo menos conscientemente. Agora todo mundo está negociando exatamente pelas mesmas razões. Então deixamos todos negociar exatamente pelos mesmos motivos. Há apenas 2 resultados para cada transação que você faz. Ou você vence ou perde. Existem apenas 2 maneiras de ganhar dinheiro. Você tem que comprar a um preço baixo e vender a um preço mais alto, ou vender algo a um preço alto e comprar de volta a um preço mais baixo. Essas são as 2 únicas maneiras de ganhar dinheiro. Agora, se for esse o caso e o último preço de algo é 10, pelo menos naquele momento todos concordam e 2 ou mais comerciantes concordam com o valor de algo, o que fará com que o preço chegue a 11 ou caia para 9. Bem, você está definitivamente certo. Isso mesmo. Ok, isso é absolutamente correto. Mas vamos ser um pouco mais detalhados aqui. Ok, você pode, eu não quero discutir com você, mas esta não é a resposta que estou procurando. Isso não é o ponto de disputa, também não é a resposta que eu quero. Valor percebido. Sim, está bem, está perto. Pessoal, é assim que você olha. Ok, se para alguém, se o último preço de algo é 10, o preço fica 11, isso significa que você tem um comprador e um vendedor, né? Você tem um homem que vendeu por 10 libras e um homem que está disposto a comprá-lo por 10 libras. Agora, compradores às 10 estão fazendo exatamente o contrário do necessário para lucrar em relação ao preço final. Vamos pensar nisso. O preço final foi 10 libras abaixo. Se devo comprar baixo e vender alto, ou vender alto e comprar baixo, o valor baixo seria 9. O preço da última vez foi de 10 e foi tão baixo quanto 9 em relação ao preço anterior. Se eu estiver disposto a comprar em 10 pips, o que isso diz sobre minha opinião sobre a ação do preço? O quê?
Sim, sim, sim. Dizemos valor percebido. Isso mesmo. Em outras palavras, vamos pensar nisso como um jogo de futebol, um jogo de basquete, um jogo com prêmios ou o que for. Vejamos o que cada um de nós está falando. Vamos dizer a palavra momentum. Quem está realmente motivado? Se você pegar esses dois comerciantes, a pessoa que vende às 11 está fazendo o que ele acredita ser necessário para ganhar dinheiro. Ele vendeu a um preço muito mais alto em relação ao último. Ele é muito passivo, isso é crucial. Ele é demasiado passivo. Lembre-se, todos negociam pela mesma razão, então vá em frente. Por que a pessoa que vende tem menos? Eu ouvi certo, você está falando que a pessoa que tenta comprar tem mais forte. Bem, vamos colocar assim. Não estou dizendo que o vendedor não tem confiança. Ele pode ter uma convicção muito forte de que acabou de conseguir um acordo, certo? O que eu quero dizer é que podemos dizer que isso pode realmente ser o caso e que essa crença pode impedir imediatamente o aumento de preços, não é? Está bem, então isto pode ser uma reversão. David, o que eu estou a dizer é que se olhares para estes dois homens, podes dizer o tipo que está disposto a se apresentar e fazer uma oferta, não é? Supondo que você esteja certo, ele não precisa ter convicções mais fortes. Mas nós vamos e o preço continuará a subir. Então temos que dizer que os compradores têm crenças mais fortes do que os vendedores. Eles têm que fazê-lo porque estão dispostos, porque primeiro, não só estão dispostos a aumentar o preço, mas neste caso a crença em si pode não ser tão forte e pode haver mais compradores do que vendedores. É uma combinação de duas coisas. Pode ser que haja uma crença mais forte, ou pode ser que haja muitos compradores, mas não vendedores suficientes para absorver os pedidos, não é? Quando houver quantidade suficiente de vendedores entrando no mercado para absorver todas as ordens de compra, então o preço se reverterá. Portanto, pode ser uma combinação de vários fatores. Pode ser o número ou a própria crença. Mas para ilustrar isso, geralmente diria crença, porque praticamente todos os movimentos de preços são uma função das crenças das pessoas sobre o futuro e podemos dizer com certeza. Existem duas maneiras de ganhar dinheiro. Você compra baixo e vende alto, ou vende alto e compra baixo. Para que o preço suba do preço anterior para esse preço, alguém deve estar disposto a se levantar e oferecer mais e pagar mais, e não o contrário. Esta é a parte mais importante. É por isso que eu digo mais fé, porque ele tem que fazer o oposto do que precisa fazer para ganhar dinheiro. Se eu fiz isso só para ganhar dinheiro e eu tenho que fazer alguma coisa oposta em relação ao preço anterior, então isso é um sinal, ok, digamos que há um sinal, pelo menos naquele momento pode haver mais crença. O que é isso? Está bem, está bem. Então agora temos um grupo de pessoas a negociar uns com os outros. Portanto, agora olhamos para o coletivo a partir do nível de um coletivo. Este grupo de pessoas está todos agindo em seu próprio benefício e por qualquer razão estão tentando ganhar dinheiro aumentando ou diminuindo seus lances. Eles criam padrões de comportamento. Eles criam padrões de comportamento coletivo do grupo da mesma maneira. Em alguns casos, o indivíduo se comporta da mesma maneira repetidas vezes. Um grupo de pessoas agirá de uma determinada maneira ou de uma maneira peculiar uma e outra vez